Olá, o meu nome é João Marcelo Alves e serei o seu instrutor. Esse treinamento tem por objetivo apresentar a planilha modelo do ISG, Instituto Sócrates Guanais, para propostas financeiras de serviços assistenciais terceirizados, tais como serviços médicos e de fisioterapia. Após preenchida pela empresa, a proposta financeira deve ser assinada e anexada à proposta comercial, que será encaminhada ao hospital contratante. O vídeo apresenta o caso de uma empresa fictícia de ortopedia para demonstrar por etapas o preenchimento da planilha. Primeiro, é preciso identificar a empresa que irá submeter a proposta. No quadro superior da planilha, preenchemos a razão social, o CNPJ e o nome do sócio-administrador da empresa. O sócio-administrador da empresa é aquele indicado no contrato social da empresa como tal, seja o mesmo sócio ou empregado da empresa. Nosso caso fictício é o da empresa de ortopedia Ortovita Serviços Médicos Limitada. O sócio-administrador da empresa Ortovita Serviços Médicos Limitada é o senhor Antônio Soares, cujo CNPJ da empresa é 22 345 678 1000 ao contrário 23. Após o preenchimento dos dados da empresa, à direita do quadro superior da planilha, escolhemos o seu enquadramento tributário, simples ou lucro presumido. Ao escolher o regime tributário, a planilha indica abaixo, automaticamente, os tipos de imposto recolhidos pela empresa. Caso a empresa esteja enquadrada no Simples, preenchemos a célula abaixo com a sua alíquota mensal. Caso a empresa esteja enquadrada no lucro presumido, é preciso preencher tanto a soma das alíquotas dos impostos federais, IRPJ, IRPJ adicional, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Também precisamos preencher a alíquota do ISS municipal pago pela empresa. Recomendamos solicitar essas alíquotas ao contador da empresa. A Ortovita está enquadrada no lucro presumido, com uma alíquota total de impostos federais de 13,53% e ISS municipal de 4%. No quadro central da planilha, descrevemos as atividades que serão realizadas pela empresa, a quantidade de profissionais que serão alocados em cada atividade e o valor líquido dos honorários por hora trabalhada. Começamos com a coluna Função, selecionando em cada célula uma das funções que serão exercidas pela empresa no hospital. No caso da Ortovita, serão exercidas as funções de coordenador, plantonista, diarista e sobreaviso. Preenchemos então coordenador, plantonista, diarista e sobreaviso.
Veja que temos duas células com a função plantonista. Isso é necessário quando uma função é exercida tanto durante a semana quanto aos fins de semana, conforme determinado na coluna Regime de Trabalho, ou quando o valor dos honorários da semana difere dos fins de semana. Na coluna Subespecialidade, escolhemos o serviço que será realizado. Essa coluna é necessária porque uma determinada empresa pode realizar serviços de mais de uma subespecialidade, como, por exemplo, TI adulto e clínica médica, ou mesmo cirurgia geral e urologia. No caso da ortovita, todas as subespecialidades serão de ortopedia. Depois, escolhemos o regime de trabalho para cada função, semana ou fim de semana. No caso do coordenador, ele trabalhará os dias de semana. Primeiro grupo de plantonistas, também dias de semana. O segundo grupo aos finais de semana. E tanto os diaristas quanto o sobreaviso trabalharão aos dias de semana. Passamos então para a coluna carga horária diária, selecionando o número de horas trabalhadas por cada função em um dia. Então, a função coordenador trabalhará 6 horas por dia, aos dias de semana. O plantonista, nos dias de semana, aos dias de semana, trabalhará 24 horas diárias. Aos finais de semana, também o plantonista trabalhará 24 horas diárias. O diarista trabalhará 4 horas diárias durante a semana. E o sobreaviso trabalhará 12 horas diárias durante a semana. E depois vamos para a coluna dias de trabalho na semana, onde selecionamos o número de dias que a função é exercida na semana. É preciso atentar para o escolhido na coluna regime de trabalho, para o correto preenchimento do número de dias de trabalho. Caso o regime de trabalho selecionado seja semana, podemos ter no máximo 5 dias trabalhados. Se escolhermos fim de semana, teremos apenas 1 ou 2 dias de trabalho. No nosso caso, da ortovita, o coordenador trabalhará os 5 dias da semana. O plantonista semana também os 5 dias da semana. O plantonista de final de semana trabalhará os sábados e domingos, 2 dias. O diarista, 4 horas, trabalhará os 5 dias da semana, de segunda a sexta. E o sobreaviso também irá trabalhar 5 dias na semana, de segunda a sexta, à noite, por 12 horas.
A coluna quantidade de profissionais é preenchida com o número de profissionais alocados para cada função escolhida. No caso da Ortovita, nós teremos um coordenador, um plantonista 24 horas semana, um plantonista 24 horas aos finais de semana, teremos 2 diaristas 4 horas, um de manhã e um à tarde, durante a semana, e um sobreaviso 12 horas, os 5 dias da semana. Finalmente, preenchemos a coluna valor hora de honorários, com o valor líquido dos honorários pagos por hora para cada função. Por valor líquido, entende-se o valor pago efetivamente ao profissional sócio da empresa, após o recolhimento dos impostos. O valor mensal de honorários por função é calculado automaticamente, após o preenchimento das colunas anteriores. A Ortovita vai pagar honorários líquidos ao coordenador de R$ 160 hora. Para o plantonista 24 horas semana, ela irá pagar R$ 105 hora. Para o plantonista de fim de semana, 24 horas a hora, será um pouco mais cara, R$ 110. Para o diarista semana, 4 horas, ela pagará R$ 120. E, finalmente, o sobreaviso 12 horas semana, noturno, será remunerado com R$ 25 a hora. A coluna Observações pode ser usada livremente pela empresa para indicar algum detalhe do serviço prestado por cada função, quanto ao regime de trabalho, carga horária ou mesmo a quantidade de profissionais alocada. No nosso caso, nós não vamos preencher nenhuma dessas linhas. No quadro Despesas Administrativas, na coluna Tipo, podem ser selecionadas até 3 tipos de despesa: contabilidade, ensino e secretariado. No caso da Ortovita, há apenas a despesa com o serviço de contabilidade. Na coluna Valor, incluímos o valor mensal destinado a cada despesa escolhida, e na coluna Observações, a justificativa para a alocação da despesa. No caso, o valor gasto com contabilidade pela Ortovita é de R$ 3.230 por mês. O quadro final apresenta os valores consolidados, calculados automaticamente pela planilha. À direita, a data da proposta é preenchida automaticamente com a data de hoje, assim como o nome do sócio administrador e o da razão social da empresa. Para imprimir a proposta para assinatura ou salvá-la em PDF, basta clicar em Arquivo, no topo ao lado esquerdo da tela, e selecionar Imprimir. Não é preciso selecionar a área de impressão da planilha, pois a mesma já está configurada. Depois, é só escolher se o arquivo será salvo em PDF ou impresso. Espero que esse rápido treinamento tenha sido útil e facilite o preenchimento da proposta financeira padrão adotada pelos hospitais geridos pelo Instituto Sócrates Guanais. Em caso de dúvidas, há um arquivo enviado junto à planilha da proposta financeira com o passo a passo para o seu preenchimento. Obrigado pelo seu tempo e atenção.